essa discussão ao longo do artigo, nós apresentamos, então, uma prática com o objetivo, né, de promover esse entendimento e uso de tecnologia na educação de jovens e adultos, e vamos destacar alguns conceitos e habilidades relacionadas ao pensamento computacional nessa atividade. Aqui está a agenda dessa apresentação, então vou começar falando um pouquinho da motivação desse trabalho, vou apresentar o público da educação de jovens e adultos, essa modalidade, na verdade. Apresento também a fundamentação teórica que embasou esse trabalho, em seguida a prática e os resultados percebidos dessa iniciativa. Bom, como motivação, nós percebemos os grandes desafios da pesquisa em computação, proposto pela SBC em 2006, no qual o quarto desafio, ele fala a respeito de vencer barreiras, né, de diversas categorias, naturezas, sejam tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e econômicas, para viabilizar o acesso do cidadão brasileiro ao conhecimento. Um acesso participativo e universal. Como eu disse, esse quarto desafio, se eu não me engano, eram 5 no total, eles foram propostos pela SBC para o período de 2006 a 2016, mas devido à importância, à relevância desse quarto desafio, ele foi estendido pela comunidade de interação humano-computador para o período de 2012 a 2022. E aí, a gente observando o que a literatura mostra a respeito de pensamento computacional no contexto de vulnerabilidade, é que nos últimos anos poucos trabalhos sobre pensamento computacional no contexto, né, como eu falei, vulnerabilidade, exclusão digital, econômica e social, poucos trabalhos estão sendo realizados envolvendo esse público. Aqui eu apresento alguns mapeamentos sistemáticos, né, dos quais um deles é realizado por mim e pelo meu orientador, mas em comum nesses trabalhos a gente percebe a pouca presença, né, desse público nas iniciativas de pensamento computacional. Algo que nos indica a necessidade de mais esforços em relação a esse público, né, de vulnerabilidade, exclusão digital e social. E um dos públicos, né, uma das modalidades de educação que apresentam essas questões de barreiras sociais, culturais ao conhecimento, é a chamada educação de jovens e adultos, que a gente chama EJA. Essa é uma modalidade de ensino para pessoas que não concluíram os estudos na idade regular, seja por qual motivo for. Essa modalidade ela é garantida por uma lei, Lei 9.394, que estabelece a idade mínima para ingresso, que seria de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Mas é importante a gente mencionar que, embora o nome, né, dessa modalidade esteja sugerindo uma caracterização para uma faixa etária, por envolver o termo jovens e adultos, o traço definidor da EJA é essa caracterização sociocultural, em que essas pessoas se encontram. E para que a gente possa ter uma noção de quantidade, né, de pessoas, né, poderiam fazer acesso à EJA, no ano de 2018, no Brasil tinham 11,3 milhões de pessoas acima de 15 anos sem ainda saber ler e escrever. Então, no comparativo, é mais ou menos o tamanho da cidade mais populosa do Brasil, que é São Paulo, de pessoas que não sabem, né, como eu disse, ler e escrever. E são vários os motivos que causam essa evasão escolar, desinteresse, enfim, uma série deles. Mas, segundo Neri, o principal é a necessidade de trabalho e geração de renda para contribuir com o sustento da sua família, né? O que já revela, então, uma barreira econômica. De todas aquelas que a gente falou lá nos grandes desafios, então aqui nós já temos um indício, sim, de uma barreira econômica que dificulta o acesso a tecnologias, porque a gente sabe que tanto os dispositivos como o próprio serviço de internet têm um custo,
e que, aliadas a possíveis barreiras culturais e sociais que caracterizam esse público, geram, então, uma dificuldade no acesso à comunicação, à informação, ao conhecimento, a tecnologias, que é justamente o que aquele grande desafio estava mencionando, né? E, em especial, hoje em dia, acho que por esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, a gente tem percebido como a tecnologia tem sido ainda mais importante e mais presente no nosso dia a dia, né? Então, estar afastado da tecnologia significa estar afastado de facilidades, de oportunidades, de serviços e até de cumprir obrigações fiscais e legais. Então, tendo o entendimento de que pensamento computacional tem esse potencial de promover, de favorecer o uso, o entendimento de tecnologias digitais, para a EJA, a gente desenvolver o pensamento computacional não é uma questão de diferencial, e sim uma questão de cidadania, uma questão de proporcionar para esses alunos a oportunidade de construírem o seu conhecimento nesse sentido de pensamento computacional e progredirem até um uso consciente e crítico e situado de tecnologias para qualquer finalidade que eles queiram, inclusive, né, como eu disse, de cumprir as suas obrigações como de cidadania. Bom, apresentei agora um pouco do público para vocês, da audiência que do público-alvo que nós tivemos nessa iniciativa. Então, vou falar sobre a fundamentação teórica que embasou esse trabalho. Nós temos dois grandes conceitos que a gente trabalha, que é o pensamento computacional. Para quem já tem um pouco mais de familiaridade com de pesquisa nesse assunto, sabe que é um termo que já existe pesquisa há algum tempo, né? Mas esse nome realmente foi batizado por Wing em 2006, então ele é relativamente novo. Não existe ainda uma definição que seja completa e amplamente aceita, mas de uma forma bem simples a gente pode colocar como um conjunto de habilidades para a resolução de problemas que estejam ligados ou não à computação. E o segundo conceito é cultura digital, que diz respeito a operar informações e tecnologias de comunicação e informação e usar o conhecimento computacional para manifestações culturais de forma contextualizada e crítica. Utilizar, né, esse conhecimento para, enfim, finalidades desejadas de forma consciente, né, do que estão realizando. De acordo com o currículo de referência em tecnologia e computação, esses dois eixos, eles aparecem lado a lado, junto com mais um, que seria tecnologia digital, então são 3 eixos no total, e que se dividem em 10 conceitos, e que cada conceito se divide ainda em diversas habilidades que são partes de um currículo proposto para trabalhar tecnologia e computação com o público-alvo da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Isso. Mas o nosso entendimento é que, ao contrário de trabalhar esses eixos lado a lado, é que pensamento computacional ele é a base para promover a inclusão e a cultura digital. Porque o desenvolvimento, a prática nas habilidades do pensamento computacional é que vão proporcionar esse entendimento e evoluir para um uso, uma apropriação, uma adaptação, enfim, um uso consciente de recursos tecnológicos, sabendo as suas possibilidades, as suas finalidades, de maneira consciente e crítica, e que isso a gente entende como sendo, então, cultura digital. Por isso, nós entendemos que pensamento computacional ele é base para promover inclusão e cultura digital. Para conceber né, explicar um pouquinho o que está fundamentado nesse entendimento, nós fazemos uso, então, de modelos mentais, que vem da IHC, Interação Humano-Computador, que diz que modelos mentais são modelos que as pessoas possuem delas mesmas, dos outros, do ambiente e das coisas com as quais elas interagem. E que esses modelos eles são construídos de acordo com a experiência, o treinamento e a instrução, né, a respeito dessas determinadas coisas.
Então, um exemplo bastante simples e prático sobre os modelos mentais que nós possamos ter é, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, quantas janelas tem a casa de vocês? Né? Acredito que todos, né, conseguiríamos percorrer a nossa casa mentalmente e contar essas janelas sem que, de fato, a gente precise, né, enfim, se deslocar até determinado local para ter certeza disso. Isso se dá porque nós já temos esses modelos mentais desse lugar, desse ambiente, que é um ambiente que a gente frequenta bastante. Então, esse é um exemplo de um modelo mental que a gente possui, criado naturalmente pelo nosso dia a dia. Então, utilizando essa ideia no quesito de tecnologias, Price fala que existem dois tipos de modelos mentais que nós podemos desenvolver, que são modelos estruturais e funcionais. Os modelos estruturais, eles dizem respeito a como uma ferramenta funciona. E os modelos funcionais, sobre como a gente deve utilizar essa determinada ferramenta, né? Durante o uso de dispositivos tecnológicos, é muito mais comum que a gente desenvolva modelos mentais funcionais de como usar essa tecnologia do que os estruturais. Mas nós defendemos que a interação com e por meio da tecnologia, ela é favorecida quando nós temos modelos mentais adequados sobre como ela funciona e como podemos utilizá-la. Então, a partir desse conhecimento, se a gente compreende, né, como funciona determinada tecnologia ou serviço, enfim, e como nós podemos utilizá-la, a interação com ele será favorecida. E agora, apresentando como todos esses conceitos se relacionam, nós temos que o pensamento computacional, ele tem as habilidades, né, do pensamento computacional, elas têm potencial de proporcionar a formação de modelos mentais sobre tecnologia, né? Então, cada unidade das habilidades do pensamento computacional, algoritmos, decomposição de problemas, abstração, enfim, trabalhadas desde níveis básicos, elas favorecem essa formação de compreender realmente como determinada tecnologia funciona, como ela pode ser utilizada, como eu posso utilizá-la no meu dia a dia, por exemplo, e assim sucessivamente. E a partir dessa criação de modelos mentais é que o uso de tecnologias é favorecido, porque a pessoa já vai ter entendimento de como aquela tecnologia funciona. E, por consequência, o uso de tecnologias, ele é um contexto para o aprimoramento das habilidades do pensamento computacional. Então, aqui nós temos um ciclo de reforço contínuo, né? Em que o pensamento computacional é entendido como start para modelos mentais que favorecem o uso de tecnologia, que aprimoram as habilidades do pensamento computacional e assim sucessivamente. Além disso, a forma que nós temos para construir bons modelos mentais, ela é influenciada pelo interesse, afinidade e a motivação de uma pessoa em compreender determinado objeto. Por isso, por exemplo, que nós temos bons modelos mentais da nossa casa, porque é um lugar que nós temos bastante contato, né? Faz parte do nosso contexto. E sobre, especificamente, as iniciativas de pensamento computacional, em um artigo da ACM do ano passado, os autores falam que é necessário focar em experiências significativas e importantes para o contexto de vida dos alunos. Ou seja, proporcionar que a construção de conhecimento seja realizada de forma relevante e situada. Os autores mencionam que muitas iniciativas buscam envolver algumas questões do contexto dos alunos, mas não questões que importam realmente para os alunos, né? Questões de interesse, de afinidade, e que os alunos estariam motivados a aprender. E isso, então, é o que, na opinião dos autores, é o que é necessário para as iniciativas agora. Então, com esse contexto, todo esse teórico, essa fundamentação teórica que eu apresentei, vou apresentar para vocês como que nós colocamos tudo isso em prática numa iniciativa com a educação de jovens e adultos. Essa iniciativa foi realizada no ano de 2018 na escola
Raquel Mader Gonçalves. Os nossos alunos lá estavam com idades entre 21 e 70 anos, todos em fase de alfabetização. E ao total, no ano de 2018, foram realizados 8 encontros. O objetivo dessa iniciativa era aproximar os alunos das tecnologias que nós temos disponíveis atualmente, promovendo inclusão e cultura digital. Como essa foi o primeiro semestre de aulas que nós tínhamos com os alunos, o objetivo desse primeiro conjunto de encontros era desconstruir barreiras internas ao uso da tecnologia, como, por exemplo, vergonha, medo, resistência, esse sentimento de que eu nunca vou conseguir aprender sobre tecnologia, ou de que eu talvez nem deveria, porque não é para mim, o que eu vou fazer com isso, né? Então, seria desconstruir todas essas questões internas que pudessem impactar negativamente no uso de tecnologia. Como forma de considerar o contexto dos alunos nessa iniciativa, nós observamos que várias vezes os alunos mencionaram que eles têm parentes que moram longe, né? Muitas vezes eles também que se distanciaram de toda a família, fisicamente, né? Se mudaram para residir em outros lugares, e que eles já haviam, inclusive, alguns alunos, participado de chamadas de vídeo, mas sempre na dependência de terceiros, né? Sempre com alguém precisando fazer a ligação por eles ou atender essa ligação por eles. E como o WhatsApp já vinha sido mencionado em encontros anteriores, esse encontro que eu vou mencionar para vocês dessa prática aconteceu no encontro de número 7, de um total de 8, nós então decidimos aproveitar esse contexto para utilizar na nossa atividade. Então, para essa atividade, qual foi? A gente buscou, então, proporcionar aos alunos o conhecimento, né, o ambiente, para que eles pudessem realizar, por si só, chamadas de vídeo, fazendo uso do aplicativo WhatsApp. Para isso, os materiais que nós utilizamos foram, no primeiro momento, falamos sobre os ícones úteis para esse procedimento, então, além do ícone do aplicativo, o ícone de chamada de vídeo e de chamada de áudio, no qual a gente pôde conversar ali um pouquinho sobre o contexto, né, da onde que veio esses ícones, e os alunos, inclusive, puderam compartilhar histórias deles, né, sobre a utilização do telefone e até de filmadora. No segundo momento, nós apresentamos as telas em que eles precisariam atuar para realizar todo esse procedimento. Todas elas foram impressas em tamanho real para disponibilizar para os alunos. E no terceiro momento, nós apresentamos, então, um algoritmo de como fazer essa ligação pelo aplicativo. Esse algoritmo ele foi disponibilizado de forma pictórica, porque, como eu disse, os alunos estavam em fase de alfabetização. Como esse encontro já era o 7º que nós estávamos promovendo com os alunos, em encontros anteriores nós já tínhamos abordado questões de lista de passos, lista de instruções, que era como a gente comumente chamava a habilidade de algoritmos. E para falar sobre as habilidades do pensamento computacional trabalhadas nessa iniciativa, nesse encontro, né, em específico, nós temos a decomposição de problemas, que permeou toda a iniciativa, mas nesse encontro, no sentido de dividir um problema grande, que seria falar com os parentes por chamada de vídeo, em unidades menores e mais fáceis de gerenciar, de entender, de assimilar e até de memorizar também, se fosse o caso. Além disso, a habilidade de reconhecimento de padrões, a gente está abordando, né, comparando ali os elementos, os ícones que deram origem, aliás, os elementos que deram origem aos ícones, e também no momento que a gente fez o uso de dispositivos dos celulares mesmo, né, eles puderam observar algumas diferenças ali, reconhecendo os padrões da apresentação de cada dispositivo. A habilidade de simulação também foi envolvida ao a gente fornecer um cenário teste para a execução do algoritmo, por meio das telas de papel, na qual os alunos puderam fazer anotações, fazer esquemas, desenhos, enfim, qualquer coisa que facilitasse para eles assimilar essa construção desse processo. E também a habilidade de algoritmos e automação ao interpretar
e executar esse algoritmo fornecido, né? Para, enfim, realizar o processo que era o proposto. Sobre as formas de avaliação, nesse sentido, pelo fato de os nossos alunos estarem com barreiras internas, com dificuldade assim, de entender a tecnologia como algo que eles poderiam utilizar se desejassem, barreiras de várias naturezas, nós então decidimos que como avaliar seria importante a gente decidir baseado no que a gente gostaria de avaliar. E por isso, dada toda essa situação, o que nós buscamos avaliar foi o engajamento dos alunos, o interesse deles em estar aprendendo, a percepção de aprendizagem deles, né? Quanto eles achavam que tinham aprendido, nesse momento seria mais importante do que nós estabelecermos alguma forma de determinar o quanto eles tinham aprendido. E também o desejo de continuar aprendendo sobre tecnologia. Então, essas questões dariam mais indícios para a gente da desconstrução de barreiras como medo, rejeição, e essas coisas do que outros, enfim, do que outros indicadores. E para isso, para atingir esse propósito, então nós utilizamos o feedback dos participantes, a observação dos pesquisadores e das professoras também, que foram nossas parceiras durante toda a iniciativa, e dados coletados durante as práticas, como quantos alunos conseguiram realizar, quais foram as questões que geraram mais dúvidas e coisas semelhantes. Como resultados dessa prática, bom, aqui é uma foto da prática em si, acho que dá para perceber. Nós observamos que todos os alunos, os 12 alunos, conseguiram efetuar e receber pelo menos uma chamada durante essa aula. Então, nós dividimos esses alunos em 2 grupos. Aqui parece que tem até um pouco mais de pessoas, porque a gente tem a presença de algumas professoras que estavam participando junto com a gente. Mas nós dividimos o grupo, né, de alunos em 2, e no qual eles puderam, então, ligar de um grupo para o outro, e daí o outro atendia, né, um aluno, e depois realizava a ligação, né, para o grupo primeiro de novo, e assim nós fomos realizando. Dessa forma, porque nós tínhamos uma certa limitação de quantidade de dispositivos, porque nós estávamos utilizando os nossos próprios, né? Mas, enfim, todos os alunos conseguiram realizar ao menos uma ligação e atender também. No quesito da percepção dos participantes de aprendizagem, nós obtivemos 100% de aprendi muito, o que é um indício de que realmente, para nós, um indício muito positivo de que a atividade, né, pôde proporcionar aos alunos algum conhecimento. Aliás, que os alunos puderam produzir algum conhecimento durante essa atividade. Sobre indícios de uso situado e proficiente de tecnologia, que seria o conceito de cultura digital, nós temos um relato de uma aluna que contou que conseguiu ligar para o neto dela para desejar Feliz Natal, sozinha. Esse é um dos indícios, entre outros, que nós tivemos durante a iniciativa, mas que contribuem para essa percepção de que sim, né, o uso de tecnologia foi favorecido. E no semestre seguinte, nós tivemos também um relato das professoras contando que os alunos estavam ainda mais motivados em aprender sobre tecnologia. Eles estavam aguardando o nosso retorno, até cobrando um pouco o nosso retorno à escola para dar continuidade nessa iniciativa. Então, com isso, né, baseado nesses indícios, nós concluímos que sim, essa atividade envolvendo as habilidades do pensamento computacional contribuíram para uma constituição de modelos mentais que favoreceram o uso de tecnologia de forma consciente, de forma crítica, de forma situada, que é o que a gente entende como cultura digital. Algumas discussões ainda sobre essa iniciativa, que esse caráter situado, né, e que leva em consideração o contexto dos alunos, ele faz com que seja um pouco mais difícil replicar as práticas em diferentes contextos. Porque como o que a gente vai trabalhar, né, nesse caso, o celular, por exemplo, veio de um interesse dos alunos, era o dispositivo que eles tinham mais contato, talvez em outras situações poderia ser outro dispositivo. Então, né, as práticas seria mais difícil de replicar. Por essa questão, inclusive, nós trabalhamos bastante a questão de lições aprendidas para, enfim,
apoiar, né, de alguma forma, outras iniciativas futuras que possam envolver esse mesmo público. E também iniciativas de mais longo prazo, né, precisam acontecer para explorar melhor esses conceitos de pensamento computacional e cultura digital. Esse, inclusive, é o tema do meu doutorado, que, como eu falei, está em curso. Mas, atualmente, nós precisamos de ajuda. Nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, nós não temos a oportunidade de estar em contato com os alunos, né? Nesse momento, as aulas não estão acontecendo, e nós estamos buscando formas de conseguir dar continuidade nesse trabalho, mesmo durante o isolamento social. E para isso nós precisamos de ajuda, porque muitos alunos não têm recursos e não têm o equipamento em si para poder tirar fotos, enfim, praticar até mesmo aquilo que nós já tínhamos trabalhado em semestres anteriores. Então, com isso, com a permissão da equipe do grupo de GIEC, nós vamos pedir ajuda. Então, aqui nesse link que eu estou apresentando aqui tem mais informações sobre como você pode ajudar esse projeto, a princípio doando equipamentos que você pode de repente ter em casa, um celular que você não utiliza mais, poderia estar doando para a gente. E nós estamos pensando também em organizar uma vaquinha digital para que a gente possa levantar fundos e conseguir adquirir esses equipamentos para dar continuidade nessa iniciativa. Então, aqui estão o meu contato, se vocês desejarem contribuir com essa iniciativa, e também o link que eu falei que vai explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. Bom, estou concluindo a minha apresentação. Por essa iniciativa, eu gostaria de agradecer aos alunos e às professoras da Escola Municipal Raquel Mader Gonçalves, que não só abriram as portas para o desenvolvimento desse projeto, mas realmente participaram muito conosco. E também aos colegas do Laboratório de IHC da Universidade Federal do Paraná, que com certeza também sem a ajuda deles não teríamos alcançado tanto resultado, assim, a iniciativa não teria sido a mesma. E também ao órgão de fomento CAPES, né, pelo financiamento da pesquisa. Aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa apresentação. Todas elas estão no artigo, então, né, se vocês quiserem procurar depois. Aqui as referências dos mapeamentos sistemáticos que eu mencionei. E com isso, eu concluo a minha apresentação e desde já agradeço pelo público aí, pela audiência em ter assistido essa apresentação. E pela oportunidade também de fazer essa apresentação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Júlia. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora então a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, se vocês quiserem fazer as perguntas via chat, vocês podem colocar. Bom, a gente já tem o Marcos. Marcos, claro, você pode fazer a pergunta pelo microfone. Fica à vontade. Opa, boa tarde a todos, tudo bem? Júlia, parabéns pelo trabalho, tá? Excelente iniciativa. Eu sou da Universidade Federal do Pará, eu informo que a gente também está trabalhando bastante com a parte de pensamento computacional, só que voltado um pouco também para a educação de campo. A gente também está pensando um pouquinho na parte de EJA. A gente tem também um cenário lá de quilombolas e uma apropriação a partir de indígenas. Eu queria te fazer uma pergunta, que é um pouco no sentido que a gente está trabalhando, no caso, a minha aluna de mestrado, como é que você consegue chegar nesses resultados de o alto índice de engajamento, dessa capacidade de apropriação? Vocês chegaram a fazer algum levantamento quantitativo? Vocês têm uma comparação com o método tradicional? Como é que vocês chegam a um resultado de que foi satisfatório, já que eu não vi nenhum resultado quantitativo? Uhum. Obrigada pela pergunta. Bom, realmente, como você mencionou, nós não temos nenhum dado qualitativo, nenhuma comparação com o método tradicional que possa nos apontar para esses resultados. O que nós temos, inclusive, né, só para justificar porque nós não temos isso, porque foi uma escolha nossa, porque nesse momento, o nosso objetivo ainda estava em trabalhar barreiras internas ao uso da tecnologia, de medo, de
de que isso não é para eles. Nós tivemos, inclusive, alunos que falaram, olha, eu não devia estar aqui. Quem devia estar aqui era o meu, né, enfim, neto, filho, né, algum outro parente que a pessoa já vê que usa mais tecnologia, mas de início eles não achavam nem que eles seriam capazes de utilizar isso, né? E então, para nós, como a princípio esse era o nosso objetivo inicial, de reduzir essas barreiras, esses feedbacks e essas observações que nós tivemos ao longo da iniciativa, para nós são indícios de que nós estávamos realmente progredindo nesse sentido, né? A percepção dos alunos enfim, de que eles tinham aprendido, essa percepção talvez não tenha ficado claro na apresentação, mas ela era obtida por meio de uma votação que era anônima, sempre na saída da sala, no fim do encontro, na saída da sala. Então, os alunos podiam votar tranquilamente, não tinha nenhuma forma de que a gente pudesse interferir nisso. Então, né, mediante esse objetivo, por isso que para nós fez mais sentido a gente obter os indícios dos alunos do que algum outro método tradicional que pudesse medir o quanto eles aprenderam. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu. Entendi, sim, com certeza. Se não forem fazer a pergunta, aí eu volto, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão a gente vai voltar ao Marcos, por favor. Vocês podem se manifestar no chat ou se manifestar aqui diretamente abrindo seu microfone, ok? Dou-lhe uma. Pode fazer. Fique à vontade. Júlia, parabéns pelo trabalho. E a pergunta é bem direta. Você lidou com pessoas com idade mais avançada. Isso pode ter prejudicado na sua análise de letramento, tendo em vista que tem outras características que podem afetar? Porque mexer com o celular, aparelho pequeno, dificuldade de mexer no aparelho, isso pode interferir no seu resultado ou não, né? Gostaria que você explanasse um pouco sobre essas características de pessoas mais idosas em relação ao trabalho. Obrigado. Obrigada. É uma excelente pergunta. Realmente, assim, quando a gente iniciou esse trabalho, algumas situações que nós fomos enfrentando ao longo da iniciativa são coisas que a gente, a princípio, não havia pensado, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante essa questão de lições aprendidas e também de um design universal que nós possamos utilizar pensando com esse público em foco, né? Então, sim, nós tivemos algumas situações, algumas características observadas no uso dos dispositivos, né? Ali a questão da interação no touch, de tocar, às vezes alguns alunos ainda têm um pouquinho de dificuldade, porque tem que ser um toque um pouco mais rápido, ou às vezes, como você mencionou, porque o aparelho é um pouco menor, e daí o dedo acaba pegando em 2 botões ao invés de um. Então, sim, ao longo da iniciativa a gente observou questões muito importantes nesse sentido, mas pelo fato de os nossos indícios, né, de utilização ser baseado no que na percepção dos alunos, eu acredito que isso não tenha nos prejudicado, né, os resultados, porque, né, foi a percepção dos próprios alunos que nós estávamos considerando ali, né? Mas talvez se fosse um método, por exemplo, assim, de quantos alunos conseguiram realizar determinada atividade em 10 toques, talvez nesse caso, sim, essas questões daí teriam que ser melhor observadas, né, devido a essas questões que você levantou de mobilidade e tudo mais. Ok, muito obrigado. Obrigado, Heitor. O Mauro, você quer fazer a pergunta diretamente ou você quer que eu leia a sua pergunta? Se você quiser. Bom, não sei se ele está com o microfone, então eu vou ler a pergunta dele, tá bom, Júlia? Então, boa tarde, Júlia. Parabéns pelo trabalho. Sou coordenador do Furbot. Ele passou o link, todo mundo tem acesso ao site. Estamos encaminhando um projeto de mestrado justamente para validá-lo junto ao EJA. Você reportou a questão de letramento digital. Você chegou a avaliar a possibilidade de utilização de jogos desplugados como forma de preparação do público-alvo para a utilização de tecnologias plugadas? Isso é muito interessante. Obrigada, Mauro, pelo teu comentário. Tenho interesse de conhecer mais essa pesquisa, né, se eu puder contribuir de alguma forma. Jogos desplugados. Sim, nós utilizamos alguns jogos desplugados durante, algumas, na verdade, atividades desplugadas ao longo dessa iniciativa,
justamente porque nós gostaríamos o nosso objetivo era em trabalhar essas habilidades do pensamento computacional desde níveis bastante básicos, para que os alunos pudessem começar a compreender como que funciona a interação com tecnologia, como que ele vai funcionar, o processamento de informações, algoritmos, para que eles possam se sentir mais seguros na hora de interagir com uma tecnologia de fato. Né? Nós não utilizamos nenhum jogo já, né, criado, digamos assim, justamente por conta dessa questão do contexto. Nós não encontramos, isso não significa que não exista, mas nós não encontramos, durante essa iniciativa, jogos desplugados que pudessem casar com o contexto dos alunos, o interesse deles, o que eles estavam procurando, tecnologias que eles tinham disponíveis, né? Então, por isso, nós optamos por criar os nossos próprios materiais. Mas, com certeza, é uma questão que pode ainda ser mais desenvolvida. Ok, obrigado, Júlia. Obrigado, Mauro. Mais questionamentos, perguntas? A gente ainda tem relativamente bastante tempo para conversar com a Júlia. Eu acho que deixa eu ver. Quem que tinha feito a pergunta? O Marcos, se você quiser retornar a sua pergunta, ou se ela já foi respondida. Opa, na verdade eu queria dar continuidade. Eu posso fazer? Pode, Então, fica à vontade, Marcos. legal. Na verdade, Júlia, eu queria dar continuidade. O que eu acho assim interessante, né, a questão só do quantitativo. A gente sabe que tem várias formas, né, de você fazer essa avaliação. Não precisa você ter. Você vai perguntar para o aluno, e esse aluno ele nunca teve contato. Quando ele tem um contato com essa dinâmica, ele sempre acha muito bom, né? Ele sempre diz assim: poxa, que legal, eu vim até aqui. E muitos alunos ficam até um pouco receosos de dar uma nota ruim ou de fazer uma avaliação um pouco menor em relação a isso. Mas o que eu vejo assim que seria uma provocação que eu faço para ti, eu já vi alguns artigos que estão criando tipo matrizes para que essa mensuração de trabalhos de ensino de pensamento computacional elas possam ser comparadas de um trabalho em relação ao outro, mesmo que não seja no quesito quantitativo. Eu nem sou a favor de ser tudo quantitativo, acho que tem que ser quali quanti, entendeu? Mas no sentido para saber assim, engajou, mas engajou quanto? De quanto a gente está falando, né? Ou assim, poderia ser melhorado em algum aspecto, poderia ser pensado, por exemplo, o colega falou sobre jogos, que é uma seara que a gente trabalha também, que é interessante. Então, eu só sinto, assim, a provocação que eu te faço é para tu pensar em alguma coisa que a gente consiga realmente dizer a nível de porcentagem, a nível mesmo subjetivo do quanto esse engajamento consegue alcançar o aluno, entendeu? É mais nesse sentido que eu queria complementar. Entendi. O que você acha disso? Entendi. Bom, o que eu posso te dizer a respeito dessas questões que você comentou é assim, realmente quando a gente chega com uma iniciativa nova na escola, né, para um público que muitas vezes não costuma receber esse tipo de iniciativa, são vários sentimentos que podem ser gerados, né? Então, desde o próprio tipo medo e resistência do tipo, nossa, eu queria ficar aqui sem fazer nada e agora chega um monte de gente pedindo para fazer um monte de coisa, ou até o contrário, né? Uma animação em participar. Então, talvez isso pode acontecer, no caso de ser uma motivação, por exemplo, nas primeiras aulas, mas se isso realmente não tiver um contexto relacionado com o que o aluno estiver buscando conhecer, isso não vai perdurar ao longo da iniciativa, né? E é nesse sentido, justamente, que vem a questão contextualizada. Porque, como eu apresentei ali, a gente se interessa mais em conhecer, em aprender a fazer as coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Então, de repente, assim, eu não posso dizer para você como que a gente pode medir exatamente quanto de motivação e de engajamento que os alunos tiveram. Porque talvez esse não seria uma informação tão relevante para a gente nesse momento. Para nós, seria interessante a gente saber assim, aluno, o que você tem a dizer sobre isso? É você que vai usar esse conhecimento? É o seu dia a dia que vai ser impactado? Você está gostando? Você quer aprender uma coisa diferente? Então, para nós, essas questões do contexto é que, né, foram mais importantes.
Então, mas eu concordo contigo. Também existem situações em que qual e quant, né, realmente é, enfim, muito mais indicado. Mas para nós, como nesse momento esse era o objetivo, a gente optou por utilizar o contexto dos alunos como forma de motivação mesmo. Inclusive, no último encontro, a gente perguntou para eles, né? O que vocês gostaram? A cada encontro, na verdade, o que poderia melhorar? O que a gente pode fazer diferente? Quais são as coisas que vocês gostariam de aprender agora? Enfim, tudo isso para buscar motivação. Ok, ótimo, muito legal. Obrigado, Marcos. A professora Ana Rosa agora vai fazer a pergunta. Ana Rosa, a palavra é sua. A minha pergunta é a seguinte, né? Então, bem interessante essa questão de o contexto ser a base, né? Pensando que isso aqui é uma aprendizagem relevante, então, a questão de situar. E uma coisa que você comentou, ao trabalhar com esse tipo de aluno, né? A EJA, em geral, a gente tem turmas muito heterogêneas e vocês têm esse problema inicial das barreiras, né? Que você falou da vergonha, não sei o que e tal. Como vocês fazem? Quer dizer, vocês têm alguma técnica para identificação do melhor contexto para se trabalhar? Porque, assim, primeiro vocês têm que passar a barreira inicial, né, de tudo, de medo, de vergonha, whatever. E depois vocês têm uma turma que é absolutamente heterogênea, né? Você falou lá, você tinha alunos de 1 a 70 anos, né? Então, os contextos individuais são absolutamente distintos, né? Então, como que vocês fazem para encontrar o melhor contexto para se trabalhar no grupo? Ótima pergunta. Realmente, nessa modalidade, nós temos alunos de uma faixa etária, não só de uma faixa etária diferente, mas de diferentes regiões do país, trabalhando em diferentes áreas, né, de atuação, enfim. Como que a gente tem alguma coisa que nos ajudou? Nós temos o que foi desenvolvido na minha dissertação, que é um modelo de como propor iniciativas de pensamento computacional com a educação, a educação de jovens e adultos de maneira socioculturalmente consciente. Então, esse modelo está disponibilizado para acesso, mas eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Primeiro, a gente busca, então, conhecer os alunos e fazer parte desse contexto. A nossa postura nunca é de nós somos os professores e vocês são os alunos, e sim de trocar experiências, de aprender junto, de conhecer coisas juntos. A gente sempre adota isso justamente para reduzir esse distanciamento que possa ocorrer entre os participantes. Em segundo lugar, conhecendo essas questões do contexto dos alunos, né, que eles vão falando ali. A gente pergunta geralmente na primeira aula, vocês usam tecnologia? O que vocês conhecem? Quem sabe o que é o Uber, o WhatsApp? Vamos pensar em tecnologia que a gente já usou, e a gente começa a sugerir, e a gente começa a conversar ali. Isso, inclusive, é uma característica dos alunos da EJA, eles gostam de conversar bastante quando eles se sentem aí num ambiente seguro. Então, mediante essa conversa, a gente vai obtendo indícios, né, de contextos diferentes que a gente poderia explorar. Agora, quando a gente tem tudo isso, como que a gente começa a colocar em prática? Porque, às vezes, né, pode existir bastante diferença entre o interesse dos alunos. A gente tenta sempre explorar coisas diferentes, assim. Então, em uma aula, a gente dá início, por exemplo, né, tirando fotos, né, que é uma coisa que geralmente é mais de interesse comum. Depois abordamos questões de votação, depois música, né, mediante a busca de comando por voz no YouTube. Então, dividindo, né, abordando vários tópicos diferentes ao longo de uma iniciativa, a gente consegue, na média, com que o interesse de todos os alunos seja abordado, né? Justamente por causa dessa diferença. Eu espero que tenha entendido, respondido a sua pergunta. Ok. Obrigada. Muito obrigado. Professora Nara, se você puder encaminhar a pergunta agora. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Obrigada. Tá.
Parabéns pelo trabalho. Acho que não deve ser muito evidente trabalhar, no caso, no EJA. E sobre pensamento computacional, eu penso nesse assunto desde 2015, né? Inclusive, eu faço parte da comissão da CBC. E, atualmente, eu estou num contexto de tentar convencer o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, sobre a importância de se colocar isso como um ensino obrigatório. Então, eu me interesso muito e eu tenho muita dificuldade de fazer esse convencimento, e eu estou num grupo de estudo sobre isso por N motivos. Então, minha pergunta para você é o seguinte: se tu começasse de novo, quais são os aspectos positivos e negativos dessa experiência e o que tu gostaria de fazer de diferente? Que conselho tu daria para alguém que começasse a trabalhar com o que tu fez? Muito legal essa pergunta. Então, o conselho, se eu pudesse dar né, vamos começar assim, se eu pudesse dar um conselho para quem está realizando essa iniciativa com os alunos, né? A minha iniciativa seria sempre busque o contexto dos alunos, porque é a única forma, eu imagino, de que eles vão ver sentido naquilo que você está fazendo, né? A partir do momento que eles começam a usar o conhecimento que eles já têm dentro das atividades e o conhecimento que eles aprendem nas atividades fora, eles vão percebendo que aquilo realmente é produtivo, é legal, e eles vão acabar querendo cada vez mais. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, um único seria esse, principalmente no sentido, né, claro, falando mais da minha experiência com o público da EJA, né, principalmente por causa de barreiras e tudo mais. Então, para mim, esse o conselho assim que mais funcionou para mim durante essa trajetória. Demais, eu posso te falar, olha, sempre buscar formas de fazer esse conhecimento de pensamento computacional ser apresentado desde unidades bem básicas, bem simples, né? Que é um princípio, inclusive, do modelo que eu falei da minha dissertação, que nós elencamos 9 princípios de como desenvolver essa prática, e um deles se chama progressivo, né? O primeiro é o socioculturalmente consciente, e em algum lugar dentro dos 9, acho que é o 7º, é progressivo. Então, realmente apresentar essas questões de pensamento computacional, de habilidades, fazer com que os alunos percebam que eles já utilizam essas habilidades em outros contextos que eles nem sabem que é pensamento computacional, mas a gente, né, pelo nosso conhecimento, a gente sabe que é. Então, esses seriam dois conselhos, assim, de como conduzir essas práticas. Ok, muito legal. Eu vou ler a pergunta da professora Ellen Piccoli, que ela colocou aqui no chat. Então, boa tarde, parabéns pelo projeto. Aqui no ICMC, da USP de São Carlos, nós temos um projeto similar de letramento digital para idosos. Eu vou dar uma sugestão, talvez vocês já até tenham pensado nisso vocês mesmos. Imprimir as telas e até que vocês tenham equipamentos para todos. Agora, uma dúvida. Como vocês avaliam o rendimento e o conhecimento, sendo que a idade dos participantes é tão diferente? Uhum. Muito obrigada pela pergunta. Sim, realmente nós pensamos em distribuir essas telas, né? Aliás, nós já fizemos isso durante a iniciativa, só que nesse momento de isolamento, a gente gostaria que os alunos pudessem produzir alguma coisa, né? Principalmente pensando naquilo que a gente já construiu ao longo das iniciativas anteriores. Então, por isso, seria interessante os dispositivos. Agora, sim, sobre como, né, comparar, como medir ali a progressão dos alunos baseado em idade, realmente, assim, é uma questão que nós, medindo, né, partindo do pressuposto que nós estamos medindo o quanto os alunos aprenderam e a progressão deles, eu ainda não sei te dizer como a gente poderia tratar isso e até, com certeza, sim, né, concordo com você que esse fator idade deve gerar, sim, uma diferença, mas como nós ainda não tivemos esse
esse objetivo de medir de fato a progressão dos alunos, ao longo da iniciativa eu não saberia te dizer como que a gente poderia colocar isso em prática e até, enfim, eliminar, né, ou reduzir barreiras que poderiam surgir dessa diferença, né? Até o momento em que nós estamos na iniciativa, a nossa avaliação está bastante baseada na percepção dos alunos sobre o seu próprio aprendizado e em observações dos pesquisadores, se conseguiram realizar e coisas nesse sentido. Espero ter respondido a sua pergunta. Ok, obrigado, Júlia. Pessoal, a gente tem espaço para mais uma perguntinha rápida. Alguém se voluntaria? Sim, não? Obrigado, professora Ellen. Ela falou que respondeu sim. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Ok, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então, com isso a gente vai encerrar na hora, pontualmente às 16 horas hoje, a nossa apresentação. Quero agradecer bastante a professora Júlia, que apresentou o trabalho muito interessante aqui hoje. Agradecer também a todos os participantes que fizeram as perguntas e interagiram aqui. Lembrando que a nossa próxima apresentação é sempre quinzenal, né? Então pula uma semana, na próxima nós vamos ter uma nova apresentação. Fiquem atentos ao nosso grupo, onde a gente vai apresentar tanto no WhatsApp quanto no grupo de e-mail do Google Groups o tópico da próxima apresentação. E lembrando que vocês podem sempre sugerir novos artigos, enviando no formulário que o professor Esdras colocou aqui no começo, está lá no começo do chat para quem entrou depois. A gente só faz uma curadoria para ver se adequa ao que a gente quer apresentar aqui dentro da área de educação de computação. É a única curadoria que a gente faz aqui, ok? Então, fiquem à vontade para mandar mais trabalhos. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê daqui 15 dias. Obrigada, o Esdras botou o link de novo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de apresentar, discutir esse trabalho. Estou à disposição se precisarem, enfim, discutir. Se eu puder colaborar de alguma outra forma com outros trabalhos, será um prazer também. Obrigado por todas as perguntas e valeu, pessoal. Júlia, eu vou só pedir para você deixar naquele seu último slide onde você bota o link do seu contato para quem quiser contribuir com o seu projeto. E aí tá. a gente deixa como a tela final aqui, para o pessoal então tá lembrando. Bom. Ok? Pessoal, muito obrigado. Até daqui 15 dias. Obrigado. Boa tarde. Até logo. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.